A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico da lição de pré-adolescentes. Hoje com a professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor também para todos os professores e professoras dessa classe tão abençoada que é a classe dos pré-adolescentes. Então, hoje, mais uma vez, estamos aqui para trazermos dicas pedagógicas que com certeza vão engrandecer o reino de Deus e vão tornar a sua aula, professor, mais dinâmica para essa turma tão especial. Isso mesmo, professora. A lição de hoje mostrará, né, que havia um comandante romano muito dedicado, né, a observar a lei de Deus e que ajudava muito os judeus, né? Cornélio era um homem que acreditava em Deus e fazia oração continuamente. Graças a Deus, nós temos aqui alguns objetivos da nossa lição, como mostrar a reação de Pedro, né? A visão que Deus lhe mostrou do lençol com animais impuros e também apontar a receptividade, né, da família de Cornélio ao Evangelho, como também destacar o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios a partir, né, da casa de Cornélio. Professora Sheila, qual a dica pedagógica a senhora trouxe para nós? A dica pedagógica que eu trago para os professores neste momento, né, é uma dica de investigação. Como a classe é uma classe de pré-adolescentes, esse grupo, né, gosta muito de movimento, gosta de novidade. E aí eu trouxe essa dica, que é uma dica por tema de Missão Atos 10. Missão Atos 10. Então, professor, professora, prepara aí o caderno e a caneta para anotar as dicas, que com certeza vão deixar a sua aula mais dinâmica e esses pré-adolescentes com certeza irão ficar muito satisfeitos com essa missão. Então, você vai orientar eles que eles, nesse dia, serão investigadores. É um trabalho de investigação e é dividida em algumas missões. Então, a primeira missão, ela tem como objetivo você, professor, professora, entregar aos estudantes, né, um cartão, cada estudante vai receber um cartão. E nesse cartão deverá ter a seguinte mensagem: cartão de agente especial do reino, tá certo? Então, essa deverá ser a mensagem que estará escrita no cartão. E aí vai começar a missão. Então, a primeira missão vai mostrar que Atos 10 é um capítulo que mostra o Espírito Santo em movimento. Você vai explicar para eles que eles serão investigadores da palavra de Deus, e aí eles vão pesquisar, vão investigar alguns pontos, né? Eu coloquei aqui 4 principais pontos. O primeiro ponto é quem era Cornélio. Vai anotando, professor, vai anotando. Quem era Cornélio? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai falar sobre por que Pedro hesitou. Então, na leitura do texto bíblico, em Atos 10, vai mostrar que Pedro hesitou. E antes disso, Deus já mostrou a Pedro uma visão, né? E aí os meninos vão estar lá investigando. E aí, o quarto ponto, o terceiro ponto, melhor dizendo, é o que Deus queria mostrar a Pedro, através da visão que ele teve. E o último ponto é o que aconteceu quando Pedro pregou. Então, lá no final do capítulo 10, vai mostrar o que foi que aconteceu após a pregação de Pedro, lá na casa de Cornélio. Esse é o primeiro passo da investigação. O segundo passo, os estudantes já de posse do cartão e de posse dos pontos que eles irão investigar, é agora distribuir versículos para os estudantes, né? Então, essa parte da distribuição dos versículos, se você quiser, pode colocar esses versículos dentro de envelopes e colocar, assim, alguns pontos estratégicos da sala, ou se você preferir, você pode entregar lá na hora da segunda etapa da missão. E aí, quais são os versículos? Vai anotando. O primeiro versículo, são 5 versículos que eu selecionei aqui, 5 passagens, né? Então, no primeiro envelope,
vai ter o primeiro versículo, que está registrado em Atos 10, versículos 1 e 2, que vai mostrar, né, quem é Cornélio. O segundo envelope estarão os segundos, a segunda etapa de versículos, que é Atos 10, do versículo 9 ao versículo 16, que vai falar o que foi que Pedro viu no seu sonho. E aí, no terceiro envelope, vai estar Atos 10, do 19 ao 20, que vai falar o que o Espírito Santo disse a Pedro. No envelope de número 4, vai estar a passagem de Atos 10, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, que vai falar qual foi a lição aprendida por Pedro. E o último envelope, o envelope de número 5, vai estar a passagem de Atos 10, versículo 44, que vai mostrar o que foi que aconteceu com Cornélio e com sua casa. E aí, cada grupo depois vai expor para a turma as pistas encontradas e montar ali uma linha do tempo da missão. No final, você vai encerrar essa atividade, juntando todas as descobertas que os estudantes encontraram, e pode montar um cartaz para eles deixarem na sala, lá de lembrança, né, dessa atividade, e com certeza quando for em outras aulas que eles tiverem acesso, eles vão relembrar. E aí você pode finalizar, professor, dando para eles um brindezinho, um bônus, como, por exemplo, uma medalha que você pode fazer de papel mesmo, um chocolate, como medalha de agente da missão da inclusão. Essa medalhinha você pode colocar o seguinte nome, a seguinte frase, né? Agente do reino, eu levo o amor de Deus a todos. E aí, com certeza, eles vão ficar muito felizes, porque essa história conta que Cornélio, ele foi um dos primeiros gentios a se render a Cristo, né? A se render aos pés de Jesus. E Pedro, por ser judeu, ele chegou a pensar, né? Que Cristo, por ter vindo para o judeu, não deveria passar aos gentios. Mas aí a visão que ele recebeu mostrou que Jesus ele veio para todos, independente de raça, de etnia, de cor, de qualquer outro tipo de algo que traga diferença, Jesus ele veio para todos. Então, essa história de Cornélio é uma história que muito vai enriquecer a sua aula, mostrando para os seus estudantes que Jesus ele veio para todos e que todos devem ouvir falar a mensagem do reino de Deus. Então, irmã Rosimar, querido professor, professora, essa é a nossa dica de hoje e que Deus em Cristo os abençoe. Graças a Deus. Eu imagino a alegria, né, dos pré-adolescentes, porque essa dinâmica, irmã Sheila, é uma bênção, né? E dá até vontade da gente participar também, né? Nós adultos, graças a Deus. E dessas perguntas tão maravilhosas, né? Que eles vão saber um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre Cornélio, né? E é muito interessante aqui na nossa lição, né? Aprender um pouquinho sobre esse tão grande homem, né? Graças a Deus, queridos. E aí, querido professor, nós temos uma dinâmica também aqui, porque nós sabemos que os nossos pré-adolescentes, eles gostam muito de dinâmica, né? Porque a dinâmica ela vem aí para somar ainda mais com a sua aula, querido professor. E aí, como vai ser essa dinâmica, né? Tem um objetivo aqui, que seria demonstrar de forma simbólica como o Espírito Santo pode entrar em um ambiente, né? E agir de maneira sobrenatural, quebrando barreira, né? Purificando e trazendo transformação, como aconteceu na casa de Cornélio, né? Que é um grande exemplo de pai, né, de homem, né? Então, nós vemos aí de homem de Deus. Então, nós vemos aqui alguns materiais que você vai precisar, professor, para essa dinâmica, como uma bacia com água limpa, uma agulha de costura, né? Um pequeno pedaço de papel toalha ou lenço de papel, certo? Então, como vai ser? Primeiro, você vai apresentar aos seus alunos a agulha. Com certeza, quando ele vê todo aquele material ali, eles vão ficar todos empolgados, né? E quem vai fazer essa dinâmica, aquele professor, é o aluno, né? Com a ajuda do professor. E aí reúne lá aquele grupo e diz, ó, vamos aqui.
apresentando a agulha que representa, né, você vai dizer que essa agulha ela representa um mover de Deus, né, algo que pode parecer pequeno, mas tem um grande poder, né, a agulha, né. E também, querido professor, essa dinâmica, você vai tentar colocar a agulha diretamente na água, né, já vai estar lá o balde, e aí você vai tentar, lembrando que nós temos que orientar o nosso aluno, que eles vão ter que ter muita calma, né, tentar colocar a agulha diretamente na água e com certeza ela vai afundar diretamente, né, imediatamente. Então nós sabemos aqui que nós sozinhos não conseguimos, parar sobre o ambiente, nossa fé, nossos atos, muitas vezes, né, afundam pelas limitações humanas, né, porque nós temos que pedir sempre a ajuda do Espírito Santo, nós temos que passar isso para os nossos alunos, professor, né. Então nós vemos aqui que o que é que nós vamos fazer? Você vai colocar cuidadosamente a agulha, né, sobre um pedaço de papel toalha, depois que você afundou a agulha, você vai mostrar novamente a eles que eles vão pegar um pedaço de papel toalha, né, e vão depositar esse papel gentilmente, muito calmo, sobre a superfície da água. E aí nós vamos precisar de muita atenção, né, e explicar para o nosso aluno que o papel ele vai afundar. Mas se feito com cuidado, a agulha, né, ela fica flutuando sobre a água. Mas lembrando, né, que tem que fazer com muita delicadeza para que assim a agulha não venha afundar diretamente. Então ela vai flutuar colocando dessa forma. Então nós vamos explicar para o nosso aluno que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, né? Sem preconceito, sem barreiras, que Deus prepara um ambiente para que seu espírito, se mova com liberdade. Então nós vemos aqui que o papel ele representa a palavra e a obediência quando nós obedecemos o mover do Espírito Santo sobre nós. E nós vemos também que o pecado, a desobediência ou a incredulidade pode quebrar e se mover. Por isso, nós devemos manter o ambiente limpo espiritualmente. Então, nós vamos explicar, prezado professor, essa dinâmica para os nossos alunos e vamos fazer com ele, né? E com certeza vai ser bênção. Irmã Sheila, com suas considerações finais. Que Deus abençoe, querido professor, professora, a sua aula. Que a presença de Deus se faça notória nesse momento, lá diante da sua turma. E, com certeza, essa lição tão abençoada, ela vai enriquecer a vida dos seus alunos com o poder da palavra de Deus, com o mover do Espírito Santo de Deus. E, quem sabe, se ao final do trimestre esses pré-adolescentes não estarão recebendo o batismo com o Espírito Santo. Ou até antes, né? Porque Deus ele pode fazer isso na vida daqueles que estão buscando o seu poder e também na vida daqueles que estão se dedicando à sua palavra, à sua obra. Então, que Deus os abençoe, que a sua aula seja produtiva, que vidas sejam transformadas e, com certeza, Deus ele estará presente juntamente com você na explanação da sua lição. Isso mesmo, querido professor, graças a Deus, que Deus em Cristo venha nos abençoar. E essas são as dicas pedagógicas de hoje, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí o sino das notificações, curta, compartilha este vídeo para que assim possamos contribuir com outros professores. E que Deus em Cristo, nós agradecemos a Deus pelo privilégio de servir, queremos agradecer ao pastor Martins pela confiança e ao DENEC geral. E até o próximo podcast. Deus abençoe.